de outubro de 2021, professor completando 15 dias rouco, mas acho que esse tempo seco também, que a gripe já foi embora, mas a tosse. Tem que ficar com uma água de... Vocês viram as tempestades de areia? Eu Norte de vi, São Paulo, sul de Minas. Que eu loucura, gente. Eu vi hoje um vídeo de duas pessoas andando. Onde que era aquilo? Agora eu não lembro. é de São Paulo e Minas, você falou, É, é. Não, mas do vídeo assim, que eu vi, que os caras estavam na água, no eu não barco. sei se era num barco, vocês viram isso? É, no E o barco. barco vai Você me entrando dentro passou, foi da no barco. tempestade de areia. Nossa, que assustador, fica tudo escuro. Tudo, e além dos caras respirarem aquela areia, né? Isso adoece, mata. Nós estamos aí, e assim caminha a humanidade, né? Bom, então, vamos trabalhar. Então, nós vimos que nesse momento aqui, então, de ruptura, Primeira Guerra Mundial, né, há uma superação do capitalismo liberal, atacado, né, pelo capitalismo conservador, e nesse momento há, então, um marco divisor de águas entre o discurso que era hegemônico no século XVIII, XIX, início do século XX, que é o discurso liberal, agora substituído por um novo discurso, uma nova hegemonia discursiva, né? Isso dentro da perspectiva do Estado, dos Estados modernos e principalmente da perspectiva ocidental, onde surge então uma perspectiva, uma hegemonia do discurso social. Esse discurso social vai ter três grandes vertentes, né? Um discurso social de esquerda, né? O socialismo, um discurso social centrista, onde está ali a social-democracia, o social-liberalismo, né? Um discurso social de extrema-direita, que é o nazifascismo, e um discurso social de extrema-esquerda, né? Que foi o stalinismo. Bom, vamos trabalhar esses conceitos. Nós falamos um pouco na aula passada sobre esse centrismo, o que marca as constituições sociais, a social-democracia, né? Que se alia ao social-liberalismo, mencionamos até o caso alemão, das eleições recentes na Alemanha, da aliança que vai se formando justamente entre sociais-liberais e sociais-democratas, né? Num sistema, que é o sistema alemão, que é um sistema de hegemonia centrista, ou seja, justamente afastar, né, os discursos extremistas, tanto à esquerda como à direita, né? Lembrando que a gente comentou isso na aula passada, que foi o marco na Alemanha. A Alemanha experimentou vários sistemas, né, de governo, vários regimes políticos, vários sistemas econômicos, né? Entre eles, lá eles viveram, né, o absolutismo, viveram a república democrática, social-democrática, viveram uma república liberal, viveram o socialismo real, né, extremista no período, né, stalinista e de uma Alemanha alinhada, né, com Moscou nesse período. Depois das reformas do campo socialista, né, viveram um regime de extrema-direita, né, nazista, neonazi-fascista, enfim, por experimentar, inclusive, todas essas radicalidades, a Alemanha opta por um regime centrista. E o que a gente coloca, então, como grande centro, né, como um ponto de equilíbrio, seria entre o individualismo e o comunitarismo, né, entre o liberalismo e o socialismo, está a social-democracia ou social-liberalismo. E essa social-democracia tem como base, tem uma base ali que nós comentamos também na aula passada, que são aqueles direitos essenciais, comuns, né, necessários, que você pode abrir mão. Ou seja, dentro de uma sociedade, de bem-estar social, né, dentro de uma sociedade que vive uma civilização de respeito à vida, necessariamente é obrigatório você partir de um patamar, que seria, então, dos direitos, né, a existência de direitos sociais para todo mundo. Quais os direitos, principalmente? O tripé que marca, não são apenas três grupos de direitos sociais, são vários direitos sociais, mas aqui a gente vai partir desse tripé necessário à social-democracia, né, a esse centro, que é, então, a saúde pública universal, a educação pública universal e a previdência social para todo mundo. Esse é o tripé do Estado social, do Estado de bem-estar social. Saúde pública, educação pública, previdência social. Mas outros direitos somam-se a esses direitos, né, como direitos trabalhistas, né, como direitos, outros direitos econômicos, repartição de riqueza,
né, como é, direito ao transporte, como direito à moradia, né? Então, essa ideia aí de uma base não só do tripé, mas aí podemos colocar 5 grandes direitos, né? Onde uma sociedade onde todo mundo come, mora, trabalha, tem saúde, né? Tem educação e tem segurança. Maria Eduarda, professora de social-democracia, é um exemplo de Estado social ou é o próprio Estado social? Ela é, pois é, ótima pergunta. Você tem nuances próprias do Estado social. Uma coisa importante, nós podemos dizer, inicialmente, né, quando a gente fala em social-democracia, a gente fala em Estado social. Então, a social-democracia é o Estado social. O Estado social é um Estado social e democrático de direito. Mas você tem nuances nesse Estado social. Ou seja, enquanto você tem ali extremos, que são modelos ortodoxos, importantíssimo guardar isso, né? Quais são os modelos ortodoxos? São aqueles modelos que não permitem variações de políticas públicas e de políticas econômicas, né? Então, o modelo ortodoxo é o modelo liberal. No Estado liberal, uma Constituição liberal, ela proíbe a intervenção do Estado na economia e na questão social. Então, o Estado liberal é um Estado sempre não intervencionista. O que significa, então, que no Estado liberal, todos os governos terão que ser governos liberais. Não há alternância, né, de poder. Né? E aí é uma coisa muito interessante para a gente começar a pensar em uma teoria democrática. Né? Alternância de projetos, alternância de governos, de projetos, de políticas, e não alternância de nomes. A gente já mencionou aqui, por exemplo, o Estado norte-americano, que ainda é fortemente liberal, não há alternância de poder. O Partido Democrata e o Partido Republicano são partidos de direita que defendem o mesmo modelo econômico, o mesmo sistema econômico, a mesma política externa, mas realizam isso de forma diferenciada. Então, ali você tem alternância de nomes de partidos que defendem o mesmo projeto e alternância de nomes de pessoas, mas não há alternância de projetos. Já, por exemplo, nas democracias representativas europeias, há, após a Segunda Guerra Mundial, uma alternância de projetos, onde, então, uma hora você tem os conservadores no poder, outra hora os liberais, outra hora os social-democratas, outra hora os socialistas, outra hora os comunistas. Enfim, você tem uma alternância não só de nomes de partidos políticos, não só de nomes de pessoas, mas o principal, que é quando a gente fala em democracia plural, que é a alternância de projetos. Alternar nomes não significa democracia. Você pode ter agora, né, durante 4 anos, um nome tal, daí a 4 anos outro nome que vai defender o mesmo projeto, daí a 4 anos outro nome que vai defender o mesmo projeto, daí a 4 anos um outro partido que defende o mesmo projeto. Isso não é democracia. Isso é uma farsa. Tá? Então é muito importante começar a desenvolver um raciocínio crítico sobre democracia. Tá? É possível vocês pensarem em não simplesmente aceitarem as coisas ilógicas. Vamos, então, começar a construir, e por isso que seria muito interessante que essa aula fosse uma aula mais interativa, que vocês perguntassem mais. A Roseli tem uma pergunta. Pode perguntar à vontade, Roseli. Né? De que... Esse modelo ortodoxo que você falou aí, que não permite variações de quê? De políticas. De políticas. Então, por exemplo, no Estado liberal, você pode ter, a cada 4 anos, o nome de um político diferente, um presidente diferente. Mas todos eles, necessariamente, têm que defender a política liberal, porque a Constituição Liberal não permite a alternância de políticas, ou seja, não permite a intervenção do Estado no domínio econômico. O que significa, então, que todas as políticas públicas, todas as políticas econômicas em uma Constituição liberal, em um Estado liberal, serão políticas liberais. Não há alternância de projetos, só alternância de nomes. Tá? A mesma coisa, diga. Não, é porque eu estava aqui pensando no que você estava explicando, naquele vídeo que você mandou a gente assistir, do SOS, por exemplo, quando ele entra em choque, quando ele faz a análise da França com os Estados Unidos, que ele entra em choque da concepção do socialismo ali, naquele momento ali. Ele tem uma eu percebo que isso é meu, que a democracia liberal, os Estados Unidos eles não dão conta
de colocar um plano de saúde que fosse assistencialista, universal para todos ali. Que eles são tão liberais que eles não dão conta de colocar aquilo ali para funcionar. A sensação que eu tenho em relação aos Estados Unidos, que é uma democracia. Então, eles não dão conta disso. É uma coisa que eles não dão conta. Ou seja, eles são uma cultura hegemonicamente liberal. Então, eles não aceitam isso. Não aceitam. Não aceitam uma parcela grande da população. É óbvio que as pessoas, como agora a crise nos Estados Unidos é muito grande, o número de pessoas que não têm acesso à saúde é mais de 40 milhões de norte-americanos. Então é óbvio que essas pessoas que estão perdendo pessoas, né, perdendo a vida. Né, tem um filme muito legal que chama Crash, é um filme mais antigo, foi premiadíssimo, um filme norte-americano, que mostra o drama, por exemplo, de um policial que tem o pai, né, doente, e ele não tem dinheiro. Como policial, ele ganha pouco, ele não tem dinheiro de pagar a saúde, que é cara. E ele vê o pai morrendo. É óbvio que essas pessoas estão vivendo isso, estão começando a perceber e falam: olha, não quero isso aí. Né? Não quero isso aí. Né? Tem uma pesquisa recente interessantíssima nos Estados Unidos, que, por exemplo, a ideia de uma social-democracia ou de um socialismo democrático nos Estados Unidos hoje já é majoritária entre os jovens. Né? Coisa que era inimaginável algum tempo atrás. Né? Mas é isso, ou seja, é a vida mostrando. Olha, o que é isso? Se você tem dinheiro, você tem tudo. Né? Então é aquilo que a gente já comentou muito, etc. Né? Bom, um outro modelo ortodoxo é o modelo socialista. Então, achei que a gente tem os dois extremos aqui. Né? O modelo liberal, ortodoxo, não permite variações de governos, né, de projetos de políticas públicas. Todas as políticas no Estado liberal terão que ser liberais, todos os governos do Estado liberal serão liberais. No outro extremo, comunitarista, está o socialismo. Ou seja, as constituições socialistas não permitem o liberalismo e obrigam o Estado, determinam que o Estado intervenha na questão social e econômica. Então, o Estado socialista é um Estado necessariamente interventor, né? É um Estado forte, que vai, né, regulamentar a atividade econômica, isso dentro do âmbito da social-democracia, ou assumir a economia, isso no âmbito do socialismo real, experimentado a partir da Primeira Guerra Mundial, né, a partir da formação da União Soviética, que se expande para vários outros países do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, em uma Constituição socialista, assim como em uma Constituição liberal, né, não há permissão de alternâncias de políticas públicas. Ou seja, no Estado socialista, todos os governos serão socialistas. Já no Estado social, é um modelo eclético, é um modelo que combina. Né? Então, vamos aqui dar um passo mais para entender isso aqui. No Estado liberal, há uma predominância do discurso, há uma hegemonia do discurso individualista. Liberalismo é sinônimo de individualismo, liberdade individual, rejeição ao comunitarismo. Né? Então, o que se fundamenta o Estado liberal é na propriedade privada, na ideia de privacidade, intimidade, né? Na ideia de direitos individuais, de liberdades individuais, né? E a rejeição do coletivismo, do comunitarismo. Então, a predominância do discurso liberal é um discurso individualista. Já no outro oposto, no Estado socialista, há uma predominância do discurso coletivista, comunitarista. Tá? Então, aqui, por sua vez, há uma rejeição do discurso individualista. Então, nós estamos trabalhando aqui com dois extremos. No liberalismo, Estado liberal, individualismo, né, há a predominância de políticas liberais, todos os governos no Estado liberal, na vigência de uma Constituição liberal, terão que ser governos liberais. No outro oposto, no constitucionalismo socialista, no Estado socialista, prevalece a ideia de solidariedade, de comunidade, de coletividade. Né? No Estado socialista, todos os governos serão socialistas. Já no Estado social, já vou responder essa pergunta aí, Ulisses. Já no Estado social, o Estado social é um modelo eclético, diferente do modelo ortodoxo liberal ou ortodoxo socialista. Né? No Estado social, então, se pretende, portanto, democrático, plural, diferente do modelo liberal, diferente do modelo socialista, que não permite alternâncias de projetos. No Estado social, então, o que há? O Estado social, ele permite, e ele é o único,
dentro desses três, né? Estado liberal, Estado socialista, Estado social e democrático, ele é essencialmente democrático, plural, dentro de um conceito específico de democracia, onde, então, ele permite constitucionalmente a alternância de políticas públicas, de projetos públicos, e não só de nomes de pessoas. Tá? Então, uma coisa é você ir mudando o nome. Isso não tem nada a ver com democracia. Ou, vamos colocar uma discussão aí, né, até que ponto que isso é democracia. Né? Você mantém o mesmo projeto de poder, os mesmos interesses no poder. O Estado social ele é eclético. Então, o que, que acontece? Ele vai pegar aquilo de bom que vem no socialismo, seja saúde pública, educação pública, previdência social, né, direito ao transporte público, moradia, política de moradia, repartição de riqueza, salário mínimo, etc., direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Ele vai pegar isso que tem de bom, né, e vai misturar com o que tem de bom do outro lado, o liberalismo, o que é? A liberdade individual, né, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, né, a privacidade, a intimidade, né, esses direitos individuais. No Estado social, então, a gente chama de Estado social, ele é eclético. Ele mistura a herança liberal, mas ele não é liberal, com a herança socialista, mas ele não é socialista, bate tudo no liquidificador e fica um prato delicioso, porque seria uma sociedade onde todo mundo tem liberdade individual, né, saúde pública, privacidade, educação pública, onde os direitos sociais e os direitos individuais estão convivendo simultaneamente. Tá? Exemplo, de novo, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, né, o Reino Unido há algum tempo atrás, a França há algum tempo atrás. Né? A Europa Ocidental teve várias experiências de social-democracia, né? E ainda há resquícios, embora o projeto neoliberal veio desmontando saúde pública, educação pública, como acontece aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil. Então, é muito importante entender esses conceitos, gente, e que aí é um outro problema quando a gente fala de democracia. Não é possível democracia na ignorância. Né? Então, se uma pessoa, é o que a gente falava, se uma pessoa que não tem dinheiro, por exemplo, não tem um bom emprego, tem um salário ruim, não tem grana para pagar uma escola privada, uma universidade privada de qualidade, não tem grana para pagar, né, comprar a sua moradia, né, pagar o seu transporte, né, pagar a sua saúde, não tem grana. Se o cara defende privatização, ele está, obviamente, mal informado ou totalmente desinformado. Né? E é isso que eu falo. Você não pode escolher algo se você não sabe o que você está escolhendo. Né? Não há democracia na ignorância. Né? E aí que entra as fake news, etc, etc. Olha que esse Estado social, então, é um Estado que busca o equilíbrio. E aí, outro elemento importante. Logo, no Estado social, e só no Estado social, vai haver alternância de políticas. O povo, então, acesso à educação, bem informado, tendo estudado, tendo acesso à imprensa livre, etc., o povo vai chegar e vai pensar, falar, olha, nós estamos num momento complicado. Né? A gente está em crise, crise econômica, né? As pessoas estão sem emprego, etc. Então, agora é hora de chamar um governo socialista. O que fizeram agora, por exemplo, noruegueses, dinamarqueses, suecos, né? Finlandeses, alemães, e etc. Porque a gente precisa de ter saúde para todo mundo, ter educação para todo mundo, ter moradia para todo mundo, etc. E dentro das regras mais liberalizantes, a gente não vai ter isso. Resolvida a crise, falou, não, agora a gente está num momento de bonança, está crescendo, etc. Então, agora a gente pode ter um governo liberal, né, que vai incentivar mais a liberdade de iniciativa, etc., crescimento econômico, mas sempre. E o que significa, então, isso? O que a Europa Ocidental, por exemplo, fez após a Segunda Guerra Mundial? Você tinha, então, governos que alternavam, né, entre esquerda, centro e direita. Né? Agora a gente está precisando de quê agora? De políticas sociais. Então, esquerda no poder. A gente está precisando agora o quê? Né? De mais liberdades individuais. Então, liberdades econômicas, principalmente. Tá? Então, direita no poder. A gente está precisando de manter um equilíbrio. Alemanha, centro. Centro. Né? Nós precisamos dos direitos sociais, dos direitos econômicos, bem-estar social, saúde pública, educação pública, previdência social, né? E, ao mesmo tempo, a gente quer as nossas liberdades. Mas o que você tem ali, então, nesses governos, são alternâncias. Uma hora eles escolhem um partido de esquerda,
Quando você escolhe um partido de esquerda, o que significa? Você está privilegiando o discurso social. Então, agora eu vou ter mais investimento em saúde, em educação, em previdência, em moradia, né, em segurança, em bem-estar social. Agora, agora a gente está querendo um governo mais à direita. Você vai ter, então, o quê? Mais liberdade individual, mais intimidade, mais investimento privado, né, mais economia privada, etc. E assim vai. Agora a gente está querendo um governo de centro. Então você tem essa alternância. É isso que a gente vê na Europa Ocidental, que é o grande exemplo disso. Uma hora estão os sociais-democratas no poder, né, centro-esquerda, outra hora estão os socialistas, mais à esquerda, outra hora estão os liberais, centro-direita, outra hora estão os conservadores, mais à direita. Né? Mas e aí é importantíssimo entender, há um limite a essas políticas públicas. Isso é muito importante vocês entenderem isso, para entenderem, né, a constitucionalidade das políticas públicas. As políticas públicas que ocorrem hoje no Brasil, elas são inconstitucionais, porque desrespeitam a Constituição. Né? Desrespeitam os princípios, os valores, né, e o direcionamento que a nossa Constituição social e democrática, né, determina. Então, nós temos, Mas aqui além no de... Brasil é muito complicado políticas públicas. Tem que ter a vontade também dos nossos representantes. Você vê pela segurança, pela saúde e educação nossa aqui, eles não têm vontade política de nenhuma resolver essas Sim, questões mas nossas. aí é o problema. Então, nós temos que aprender a escolher direito, porque isso não vai ver com o setor privado. Porque eu acho que Você não vai ter falta saúde com o vontade setor privado. política, né? Vontade porque tem muito técnicos que trabalham, que tem grandes projetos Sim, bons e os nossos representantes não apoiam. Não, exatamente. não é bom para o Então, bolso deles, né? Então é muito exatamente. complicado Nós isso. temos, então, no Brasil, um problema sério, que é o É. povo escolhe péssimos representantes. Mas, obviamente, que você não vai resolver esse problema, né, privatizando. Porque privatizando você vai resolver para quem? Para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, que é a maioria da população, vai ficar sem saúde, vai ficar sem educação, vai ficar sem previdência, O, vai ficar sem segurança, vai ficar sem nada. Então, o problema do o, Brasil é um tá problema mesmo tendo, de e pode, representatividade, né? deixa eu fazer uma pergunta do Zé Luiz Cláudio. Esse Diga. final de semana, nós temos um amigo que vai construir um porto que já está com todos os projetos aprovados, Hum, mas ele ficou até meio chateado comigo quando ele falou comigo que é dinheiro de Israel, que vai hum, hum. patrocinar esse porto. Tem árabe e um outro E o lá. Porto vai brigar. Foi que eu falei com ele não gostou das minhas observações. Mas é muito dinheiro envolvido, e ele trabalha nesse projeto, sabe? E é lá no Prado, na Bahia, que vai acontecer isso. E aí ele achou ruim. Eu te pergunto, o que você acha disso? Se eu estou correto, que eu virei e falei assim, meu filho, vai ser uma briga danada. É. Israel de um canto, árabe no outro, e pode que aí as margens da nossa, né, as nossas praias da Bahia. Olha, mas, Roseli, tem uma questão assim, né? Quando há grana envolvida, e quando os donos da grana são envolvidos, aí não tem briga não tem briga, ou seja, aí pode ser árabe, judeu, eles vão pensar na grana, né? Vamos pensar. Então, a grana une a direita. Isso você É, pode ter certeza. Eles não vão brigar por causa de religião, eles vão brigar por causa de grana. Mas se a grana de cada um dos investidores for respeitada, eles não vão brigar entre eles, porque aí isso não importa. Essa briga aí vai acontecer, né, em outro nível socioeconômico, vamos dizer assim. Né? É mas muito eu interessante. praticamente sou muito contra fazer um porto no nosso país, onde que é financiado por capital É, estrangeiro, eu praticamente. também, E eu não completamente contra. vou de Aí, jeito nenhum, a gente está abrindo a nossa costeira todinha para eles colocar o que eles exatamente. quiserem aqui Mas é dentro. o que está acontecendo, né? Não só a gente está destruindo o Estado Social brasileiro, não é como a gente está destruindo a soberania brasileira. Eu Mas falei isso aí, isso, quando eu pontuei, ele não gostou, não, mas também não fiquei nem aí para ele também, não.
Pois é. Tem uma pergunta aqui do Ulisses. A ascensão da Alexandra Ocasio-Cortez, exatamente. É inicial, né? A Alexandra, ela é Alexandria ou Alexandra? Alexandria Ocasio-Cortez, ela pertence à esquerda do Partido Democrata, né? Que é minoritária, mas está ali no plano, né, muito daquele que foi candidato a presidente dos Estados Unidos, né? Que ele é um social-democrata. Alexandria mesmo. Então tá, Alexandria Ocasio-Cortez. Ela sim, ela é de esquerda socialista democrática, social-democrata. Ela não é nenhuma socialista, não. Mas ela defende, assim como o Bernie Sanders defendia, um modelo próximo à social-democracia norte-europeia, né? Lembrando lá que uma parcela grande da população norte-americana descende dos escandinavos, né? É, e defende um modelo bem ao estilo escandinavo, que para os Estados Unidos é comunista. Você falar nos Estados Unidos de criar saúde pública universal, né, e gratuita, né, criar educação pública universal gratuita, previdência social universal gratuita, isso para eles é comunismo. Os caras ficam desesperados, igual os malucos aqui do Brasil também. Né? Mas isso é social-democracia, isso é centro. Isso é centro. Né? É um modelo centrista do norte da Europa. Em massa pode falar centro-esquerda. E aí que eu estava falando, esses estados sociais, eles permitem uma alternância de governos, onde você pode ter governos mais liberalizantes. Presta atenção nisso. Mas nunca liberais. Assim como você pode ter governos socializantes, mas nunca socialistas. Vou traduzir o que eu acabei de falar aqui. As constituições sociais estabelecem como que muros, né, os muros do Estado liberal e do Estado socialista são bem estreitos. Ou seja, como eu disse, eles não permitem variações de políticas públicas. Já no Estado social, permite-se variações de políticas públicas. Mas esses governos podem, então, oscilar dentro desses limites aqui. Ó. Vou imaginar, então, aqui esses limites estabelecidos por esse quadro aqui, que eu estou dentro dele. Né? Então, você pode escolher, você está aqui no centro, você pode escolher, numa época, um governo com políticas mais liberais ou mais conservadoras. Você vai lá para a direita. Mas você não pode ultrapassar esse muro aqui, ou seja, você não pode adotar políticas que transformem o Estado social no Estado liberal. Isso é inconstitucional. O que está acontecendo aqui no Brasil é absolutamente, gravemente inconstitucional. Por quê? Porque há cláusulas pétreas. Os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. E quais são os direitos fundamentais? Os direitos individuais, os direitos políticos, os direitos sociais e os direitos econômicos. Então, se nós elegemos um governo liberal, esse governo liberal pode adotar políticas liberalizantes. Mas a adoção dessas políticas liberalizantes não pode significar o fim da proteção aos direitos sociais. Ou seja, não pode significar o fim do SUS, o fim da saúde pública, o fim da previdência social, o fim da educação pública. Não pode. A mesma coisa o oposto. Se amanhã a gente escolhe um governo socialista, né, esse governo socialista ele vai, então, incentivar e aumentar a participação do Estado no bem-estar social, política de bem-estar social. Você vai ter mais investimento em saúde pública, educação pública, mas esse governo não pode ultrapassar o limite, ou seja, transformar o Estado social em um Estado socialista. Isso é inconstitucional. Por quê? Porque ele, no momento em que ele incentiva as políticas sociais, ele é obrigado a respeitar as liberdades individuais. Assim como esse governo liberal aqui, no momento em que ele incentiva políticas individuais, ele é obrigado a respeitar as políticas sociais. Entenderam? É muito importante que isso fique claro na cabeça de vocês. Né? Ou seja, o Estado Social ele é um modelo, ele não permite que os governos adotem políticas que extravasem, que ultrapassem os limites constitucionais do Estado Social. Ou seja, eu não posso, de um lado, ter políticas individualistas, liberais, que acabem com saúde pública, educação pública e previdência social. Eu não posso, de um outro lado, ter políticas socializantes que acabem com as liberdades individuais. Tá? Isso é o limite. Se você tem governos que ultrapassam esses limites,
esses governos estarão estabelecendo políticas inconstitucionais. E logo essas políticas não podem, não devem prosperar dentro de um constitucionalismo social. Ficou claro? Pode perguntar aí, gente. Ficou claro? Em resumo, dá um professor, já que ninguém fala, eu falo. Para mim, em resumo, quer dizer que aquilo que fere os direitos fundamentais dentro de uma democracia eclética, como diz você, do Estado social, lógico, ultrapassa de um lado e do outro, feriu é inconstitucional. Exatamente. Os direitos fundamentais. Exatamente. Então, nós pegamos aqui, por exemplo, quando você fala em direitos humanos no liberalismo, são só os direitos individuais. Não há direitos sociais, econômicos, políticos. Quando você fala de direitos humanos no socialismo, você está falando de direitos sociais e econômicos. Não há limitação aos direitos individuais. Quando você fala no Estado social, você vai estar falando de todos esses direitos. Dos direitos de origem liberal, dos direitos socialistas, dos direitos de origem socialista e dos direitos de origem liberal. E aí você mistura isso tudo, buscando um campo de equilíbrio, e aí então isso vai variar muito de Constituição para Constituição. Qual que é o equilíbrio entre o coletivo e o individual? Qual que é o equilíbrio entre o social e o individual? Cada país vai encontrar o seu equilíbrio, mas a gente não pode esquecer que há limites, né? O Estado Social, então, estabelece limites. Tá? Isso, então, é o primeiro ponto que ajuda muito a gente a entender. Quando a gente fala, esse governo é inconstitucional, esse governo, além de inconstitucional, é imoral, né? Fascista, nazista, extrema-direita, etc., tudo isso. Né? Mas esse governo é inconstitucional. Né? Por quê? Está explicado aí. Mas agora nós vamos começar a estudar também, então, os extremos. E aí vamos falar, não só os extremos, vamos falar do socialismo, vamos falar do stalinismo, o extremismo, né, de esquerda, e vamos falar do fascismo e do nazismo, que está de volta aí no mundo assustadoramente. E aqui, então, vem uma outra questão muito interessante. Gente, se a aula fosse participativa, ia ser muito mais gostosa. É uma pena que vocês não querem participar. Mas quem está participando aí é a Roseli, Maria Aparecida, Maria Eduarda. Você pode participar escrevendo aqui, gente. Que coisa! Ou, de repente, assim, só vocês estão assistindo a aula mesmo, o resto está dormindo, né? Isso de vez em quando eu vejo aqui em casa, mas raro. Meus filhos são bem responsáveis, mas outro dia eu vi minha filha dormindo lá e a professora falando. Ai, meu Deus do céu, isso acontece comigo direto. Mas, enfim, né? Aprende quem quer, né? Continua ignorante também quem quer, não é mesmo? Então, isso é uma escolha livre no campo individual liberal. Você é livre para escolher, né, o que você será. Serei um bom profissional? Serei culto? Serei preparado? Ou serei desinteressado, um péssimo profissional, não vou ganhar grana nenhuma e viver às custas de papai e mamãe pro resto da vida, né? Porque não vou conseguir, não estudei, né? Aí depois vai correr atrás, não vai conseguir. Então, aqui, eu li esse artigo esse fim de semana, e estudo todo, adoro. A Hungria sob o controle de Viktor Orbán. Olha que interessante. Perguntinha para vocês. Onde? Nós estamos falando de democracia, né? Não só, nós estamos falando de direitos sociais, direitos individuais. Agora nós vamos falar de direitos políticos, que é a democracia. Ou seja, você pode ter um país com saúde, educação, previdência, né? e não democrático, ou não tão democrático. Você pode ter um país com liberdades individuais, livre iniciativa, economia livre e não democrático. Então são coisas distintas. Uma coisa é sim, o Estado Social é o melhor dos dois mundos, né? Mas obviamente que a realidade não é nunca o sonho, né? Tem problemas, tem problemas. Obrigado, Maria Fernanda. Bom. Isso mesmo, Felipe. É isso. Eu quero participação. Democracia é participação. E aí, então, uma perguntinha para vocês. Olha só. Onde ocorre a democracia? Pensando na nossa sociedade aqui, brasileira. Onde a democracia acontece? Em quais espaços? Por exemplo, a democracia ela acontece na escola? Acontece democracia na escola? Quando? Ele falou aí que acontece. Quanto? Quando? Como? Por exemplo. Agora aqui.
Ah, olha só, que linda, muito obrigado. Né? Mas a gente tenta, porque democracia exige participação. Não há democracia se as pessoas não participarem. Mas, vamos pensar aqui. A democracia, no funcionamento da escola, né? Não só na sala de isso, Pedro, isso aí. Então, a democracia acontece quando se elege um representante de classe. E esse representante de classe pode opinar, participar dos órgãos deliberativos da universidade, né? Ou da escola. Isso é uma forma de democracia representativa, né? Ótimo. Né? A democracia acontece na padaria aqui da esquina? Não, Ué, não. eu estou lá comprando, eu estou exercendo meu direito de ir lá, De sair, comprar. comprar Bom, a quantidade que eu mas quiser, no voltar. funcionamento da padaria, é democrática? Não. O dono é que Não, manda. É. Não é? O dono manda o dono e que. quem tem juízo obedece, se não obedecer, perde o emprego. Não é? Isso lá na empresa dele, não com Isso, comércio aberto, não. Aí ele está exercendo. exatamente. Não, da escolha, do comércio livre, etc. Mas eu falo assim, do funcionamento. Quais são as instituições democráticas na nossa sociedade? Então, por exemplo, na escola, a gente pode escolher votar. O Adam Smith defendia isso, sabia? Que o professor ele tem que ser escolhido pelo voto, né? E que haveria uma livre escolha que o professor, por exemplo, mas isso ia ser uma confusão, isso não funciona, não. Eu acho que a escola ou a universidade ela tem que ser meritocrática também, ela tem que ser democrática, mas meritocrática, senão vira uma bagunça. Mas então, vamos pensar assim, né? Pensar numa escola, né? A escola, a gente vota para escolher o diretor da escola, né? A gente vota para escolher os professores da escola, a Não. gente vota, não. Então, uma escola, normalmente, ela não é democrática, a não ser que ela seja uma escola pública, né? Na escola pública existe, por exemplo, isso há muitos anos atrás, há uns 20 anos, foi no governo até do Eduardo Azeredo, lá atrás, né, é que se estabeleceu, por exemplo, votação para os pais escolherem os diretores das escolas públicas, né? Mas isso não acontece numa escola privada, né, é claro. Na escola privada, quem é que manda na escola privada? É o dono da escola, né? Ele que vai escolher os professores. Mas a escola pública, nesse caso aí, como é o Estado que determina, ele é mais socialista do que democrático, não? Pois é, você pode ter socialismo democrático e socialismo não democrático. Pois Assim como é. liberalismo democrático e liberalismo não democrático. Mas, por exemplo, se você. Veja bem, não vamos aprofundar só no caso da escola, eu quero pegar várias instituições. Eu comecei pela escola, começando pela escola aqui. Né? Ou seja, então a escola ela pode ser mais democrática, menos democrática, pouco democrática. Né? Uma padaria da esquina. A padaria ela não é democrática, o funcionamento dela. Ela é o dono que manda. Né? É, é o que? Iniciativa privada, né? Por exemplo, uma empresa, né? Você trabalha numa empresa privada, né? Ela é democrática? Não. Não. Nenhuma empresa privada é democrática. A empresa privada, quem é que manda na empresa? O dono da empresa, que vai escolher o CEO da empresa, né? Os diretores da empresa, os gerentes da empresa, que vão então falar, faça. Se não fizer, está demitido. Não é mesmo? Então, onde ocorre democracia? Por exemplo, numa fazenda, ocorre democracia? Ou o dono da fazenda que manda? Não, ele não consegue mandar sozinho ali, não. Mas é ele Porque que decide, não é? se é ele que decide, mas se o É, funcionário dele resolver dormir lá o dia inteiro e não arar a terra dele, ele não vai ter produção. exatamente. Então, não é democrático, ele que manda, né? E se o capataz fizer algo que ele não estiver trabalhando direitinho, deixando os caras dormir, ele vai demitir o capataz e os caras, né? Contratar outro capataz. Ou seja, não é uma É, instituição democrática. Mas o poder legislativo, né, com todos os problemas, né, horrorosos que temos no nosso legislativo, ele é uma instituição eleita. O problema é que a gente não sabe votar, você tem fake news, etc., se compromete a democracia. Mas o poder legislativo é um órgão da democracia, não é? Né? é. É. O poder executivo, a gente escolhe o presidente da República, né? Às vezes escolhe umas coisas horrorosas, como esse que está aí, etc., mas a gente escolhe. Então, o poder executivo é um órgão que funciona dentro da lógica democrática, não é? Dentro da Já, lógica. já um shopping center,
O shopping center, né, é um espaço onde todo mundo vai, etc. Pode comprar à vontade, livremente, mas o funcionamento do shopping center quem é que manda? Né? É o dono, que vai alugar, que vai dizer como é que vai funcionar, etc. Vai contratar a segurança privada, etc. Quem manda é o dono. O shopping center não funciona dentro da lógica democrática. Já o Ministério Público, o Judiciário, por exemplo. O Judiciário tem concurso público, que para mim é uma das formas mais democráticas que tem. Concurso público é mais democrático do que, para mim, né? Não precisam concordar comigo, não, do que eleição. Pelo menos você tem pessoas que defendem eleição de juiz. Né? Eu acho que seria o fim da eleição para juiz. Já pensou se tivesse eleição para juiz? Nos Estados Unidos tem eleição para juiz. Os juízes do condado são eleitos. Mas isso é da cultura deles, funciona para eles. Se quiser trazer isso para cá, vai ser um desastre. Imagina votar para juiz. Pensou nisso? O juiz vai fazer campanha. Igual fala do Supremo. O Supremo não tem que escolher nada, não. Tinha que ter concurso também para parte do Supremo. Eu concordo. Tem que ter uma mudança da forma de composição e de escolha dos membros do Supremo. Primeiro, não tem que ser vitalício coisa nenhuma, tem que ter mandato. Exatamente. Você colocar um sujeito lá, e o cara lá, com 40 e poucos anos, ser ministro até os 70 anos, isso é um escândalo. Tem que ter mandato. Né? Então, o Supremo, ele é pouco democrático, que é o presidente que escolhe, não é democrático. aprovado, não é democrático. Não é. Concordo. Então, nós temos que mudar a forma de... Mas também não sei se seria o caso de colocar a eleição aberta, assim, com campanha eleitoral. Já pensou? O juiz fazendo campanha eleitoral, financiado por tal empresa. Tal empresa te dá dinheiro para você fazer a sua campanha. E o cara, então, ele é eleito juiz. Ele vai julgar alguma coisa que aquela empresa está envolvida. Né? Será que ele vai julgar contra a empresa? Será que ele vai aplicar o direito ou não vai aplicar o direito? Mas isso já acontece mesmo sem tendo eleição para o juiz. Mas só problematizando aqui. Então, o que nós temos aqui? Olha só que interessante isso aqui. Nós estamos vendo que, e aí, eu queria que vocês participassem para dar mais exemplos. Assim. Mas o que nós estamos vendo, o que é? Nós temos, no nosso sistema de Estado Social, um campo público e um campo privado. Constitucionalmente falando, a nossa democracia está no campo público. Nas escolas públicas, você pode votar, né, por exemplo, na Universidade Federal, você pode votar para reitor, numa escola pública, você pode votar para diretor, né, no hospital, você tem sistema de autogestão dos hospitais públicos, já numa escola privada, quem manda é o dono da escola, óbvio. Né? Numa universidade privada, quem manda é o dono da universidade, óbvio. Né? E quem não obedecer está fora. Numa instituição privada, na padaria, no shopping center, numa grande empresa, pequena empresa, microempresa, numa empresa gigante, numa transnacional, numa multinacional, manda o quê? Os acionistas majoritários, né? Meia dúzia de pessoas que têm direito a voto, a maioria dos votos. Né? Então, no campo privado, não é o campo democrático. No campo público, é que deve ser o campo democrático. Mas nem sempre é, porque a gente tem vários estados autoritários. Vários estados totalitários, ditaduras, etc. Mas o campo privado, ele é, pela essência, não democrático. Porque ele se funda na propriedade privada. É meu negócio. Aqui mando eu. Né? Essa empresa aqui é minha. Né? Não quer? Some daqui. Está demitido. Está fora. Né? Não está trabalhando direito? Está fora. Mando eu. Né? Propriedade privada. Setor privado. Setor público é, então, um espaço onde há a possibilidade de democracia. Estou certo ou estou errado? Bom, gente, fala aí. Vocês concordam com os exemplos que eu dei ou não concordam? E não é totalmente público e não é totalmente democrático, não, porque também claro. tem os secretários, tem os superintendentes, tem todos eles na sua hierarquia que manda. Exatamente. Para quem então, que manda. Tem os deuses, tem os santos, tem os anjos. Exatamente. Então, por exemplo, por isso que eu já falei aqui para vocês, eu sou contra o Estado e sou contra a empresa privada. Eu sou anarquista, sou contra o poder, contra a hierarquia. Liberdade, liberdade. Agora, como isso é uma utopia, por enquanto, né? É um sonho distante, né? Então, vamos trabalhar com o real. Onde há alguma democracia? Onde há alguma possibilidade de democracia? No setor público. Não é mesmo? No setor privado, não. Porque essa não é a lógica de funcionamento. Ele funciona com lucro. E funciona com base na propriedade privada. O dono é que manda, a propriedade é dele.
e não se meta na propriedade dele. Ou seja, é um espaço não democrático. Enquanto espaço público é um espaço democrático. Está claro? Está claro. Então, logo, nós podemos tirar algumas conclusões, né, daí. Se a gente tem, gradualmente, vou pensar no Brasil, eu vou citar o caso aqui da Hungria, né, que é sensacional. Se a gente opta por um governo que vai privatizando tudo, ou seja, você vai tirando das mãos do setor público e vai passando para o setor privado. Significa, então, que você está diminuindo os espaços potencialmente democráticos para espaços que serão necessariamente sempre não democráticos, o que é a regra do jogo, é a propriedade privada. Então, se você tem um hospital que funciona com a eleição do diretor, tem hospitais públicos assim, nos hospitais universitários, você elege o diretor do hospital, né? Quem elege são os médicos, enfermeiros, né? Nas escolas públicas. Então, você tem ali, se no hospital, na saúde, você tem no setor público uma chance, não quer dizer que seja automaticamente, você tem uma chance de ser um espaço democrático, no setor privado não há nenhuma chance dele ser democrático, porque ele funciona com a lógica do lucro e da propriedade privada. Logo, se você vai privatizando tudo, você vai aumentando o espaço não democrático e reduzindo o espaço potencialmente, possivelmente democrático, que é o espaço público. Esse não democrático, qual na linguagem que seria? Socialista Não, ou eu estou não falando socialista, não. falando, Seria não democrático, seria o que, então, nesse eu estou caso? falando aqui no exemplo do Estado social. O Estado liberal, ele é todo privado. Então, ele é não democrático. O Estado Não, socialista, ele é todo público. Ele pode ser democrático ou não, mas, geralmente, tem Estado forte, né? Então, não há, muitas vezes, democracia. O Estado social, você busca equilíbrio. Mas se você vai ampliando o setor privado, ampliando, se aproximando do liberalismo, você se aproxima do autoritarismo. A empresa é autoritária. Não é mesmo? Todo mundo aqui que trabalha, quem não trabalhou ainda, ou quem trabalha na empresa do pai, necessariamente não, mas quem trabalha sabe, né? Você tem um chefe, quem trabalha na empresa privada. E se você não obedecer o chefe, você está fora da empresa, né? Você está demitido. O setor privado, ele é autoritário, né? Ele funciona assim. E por isso muita gente quer copiar um Estado autoritário, porque o setor privado ele é eficiente porque ele é autoritário. Então vamos ter um Estado autoritário que vai ser eficiente como o setor privado, que é eficiente porque é autoritário? Isso eu estou colocando vocês para pensar, gente. Não estou dando Não, por isso que eu estou aqui pensando. Esse isso, espaço não democrático aí, para mim, é como eu pegasse o país, dividisse ele numa empresa, onde que cada estado seria uma filial, nesse caso. E para você faz. Se eu passo tudo que é dever do Estado, no Estado social, o Estado tem que oferecer saúde, não, é tudo privado. Estados Unidos. Pois Então, é. quem tem acesso à saúde? 43 milhões de norte-americanos não têm acesso à saúde. A saúde não é democrática. E a gestão da saúde não é democrática, claro. Né? Se eu privatizo toda a educação, e aí, então, para você ter acesso à educação, você tem que pagar, é meritocracia. Né? Então, não tem democracia. Isso mantém um monte de pessoas fora, porque não tem dinheiro para pagar a educação de qualidade. Por exemplo, você pega aí uma das classes mais conservadoras no Brasil, né, é a classe médica. Por quê? Porque só tem filho de milionário ali estudando. Né? A mensalidade é R$ 8.000, R$ 10.000, R$ 12.000. Nem fala, eu tenho 4 filhos e sou professor. Curso de Né? medicina. É um curso de medicina, né? É privado. Ou eu estudo no curso público de medicina gratuito, na UFMG, ou se eu E fizer não um curso consegue privado, eu passar. vou pagar uma mensalidade de 8.000, e eu sou professor universitário, eu tenho 4 filhos. Né? Então, quando é que meus 4 filhos vão poder escolher ser médicos? Só se eles passarem na universidade pública, gratuita e democrática, porque se passar na universidade privada, não vai. Meus 4 filhos não vão. No máximo, um filho vai poder fazer medicina e os outros que se virem, faz outra coisa, faz outro cursinho barato. Né? Para que dê conta de eu pagar pelo menos uma faculdade para o meu filho médico. Aí o Estado te responde assim: quem mandou você ter 4 filhos? Pois é, aí o A Estado classe não. média pensa isso. A classe média, É a assim, classe isso média. é Não é o Estado problema que fala dele. isso. Ele que teve 4 Exatamente. Exata. Quem mandou você ter 4 filhos? Quem mandou você ser pobre? Quem mandou você ganhar só R$ 20.000 por mês? é o Né? individualismo. Exatamente.
Então, a classe média alta ali, ela pode pagar, de repente, 40 mil reais por mês para os seus 4 filhos. Né? Agora, eu não, porque eu ganho menos de 40 mil reais. Né? É muito pouco para viver num Estado liberal, onde eu tenho que pagar saúde e educação. Não dá. Imagina, vai para o hospital privado, se interna no hospital privado lá, paga CTI com dinheiro. Né? Quem é que vai pagar CTI? 8 mil reais CTI por dia. Né? Privatiza tudo. É isso que é muito, mas é muito, mas é muito irracional. Você achou que eu ia falar uma coisa pesada? Não deu vontade, mas não falei, não. Irracional. Ah, não, não, eu sou bonzinho, educado, não. Isso é muito irracional. Isso é absolutamente irracional. Isso é ridiculamente. Porque para defender isso, eu defendo o Estado liberal. Você é milionário? Não. Então, meu amigo, vai estudar para não fazer bobagem, para não votar erradinho, não é? Eu estou falando aqui do ponto de vista lógico. Olha só o que o Viktor Orbán. Eu estou falando isso tudo para falar e aí nós vamos entrar no fascismo, para falar do Viktor Orbán. Olha que jogada. Viktor Orbán é um cara da extrema-direita. A extrema-direita representa os interesses das grandes corporações, ou seja, das pessoas muito, 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 muito ricas. Né? Hitler foi financiado, entre outros, pela General Motors, né, pelo Henry Ford, pelo senhor Enzo Ferrari, que financiou também o Benito Mussolini, fascista, né, pela ThyssenKrupp, pelo senhor Thyssen, pelo senhor Krupp, pelo senhor Mannesmann. Né, hoje tem, e aí a gente sempre tem que mostrar os livros. Cadê o livro? Está aqui, peraí. Tá? Para falar que eu não estou inventando. Esse livro aqui chama Hitler ganhou la guerra. É um livro que foi publicado em. Deixa eu ver aqui. Tem traduzido? Não, não tem. Muitos livros não são traduzidos para cá, é uma pena. Vocês pegarem, olha, lugar para comprar livro, que tem todo que é traduzido, mas para espanhol, é Argentina e Espanha e México. São os maiores movimentos editoriais do planeta. Obviamente, fora Estados Unidos, que tem tudo. Estados Unidos tem tudo, vocês imaginarem, de publicação do mundo inteiro tem. Vai na biblioteca do Congresso norte-americano, é a melhor biblioteca do mundo. Né? Tem tudo. Até meus livros estão todos lá. Né? Na maior biblioteca do Congresso, você pode procurar José Luiz Quadros Magalhães, vai encontrar 20 livros meus. Está tudo lá. Tem tudo, tudo. A Biblioteca do Congresso norte-americano tem tudo. Mas, em termos de movimento editorial, os países que mais traduzem para o espanhol e publicam tudo é México, Argentina e Espanha. Então, vocês encontram nesses países. Quando vocês forem passear ou na Espanha, ou no México, ou na Argentina, inclusive, é maravilhoso, gente, porque fica biblioteca, livraria, fica aberta até meia-noite, 1 hora da manhã. É possível você sair, comprar flores no florista, meia-noite, comprar um livro para dar de presente para o seu amor, né? E encontrar para tomar um vinho 1 hora da manhã. Olha que, gente, isso aqui é. É Isso tudo de bom, né? isso é tudo de bom, isso aqui é cidade, gente. Madrid também é assim, na Catalunha também, Barcelona também é assim. O povo, a vida à noite, ela é, e quanto mais tarde, mais agitada, assim, é 24 horas, é um sonho. Eu amo a noite, né, a madrugada. Inclusive para estudar, é silencioso, Não, para passear, e principalmente para andar de é, madrugada, é muito gostoso. é gostoso, demais da conta. E aí, então, compre. Esse livro eu comprei na Argentina. Esse livro vai falar justamente isso aqui que eu estou falando. Né? Ou seja, quem financia Hitler? Quem financia o fascismo e o nazismo? São as grandes corporações, ou seja, o capital conservador. Voltamos então aí na Primeira Guerra Mundial e vamos lembrar o quê? Os conservadores foram acumulando riqueza, acumulando riqueza, acumulando riqueza e foram matando o liberalismo, que era a ideia da livre iniciativa e livre concorrência para todo mundo. Todo mundo não, para homens brancos proprietários, né? Então, sempre localizando historicamente. O capitalismo conservador, então, vai engolindo isso. Por quê? Porque como não tem regra, como não tem direito econômico, não tem direito social, como o Estado não intervém na economia, não regula a economia, ou seja, é um jogo sem juiz. Vamos imaginar assim um jogo de vôlei, final, uma medalha de ouro, né, do vôlei das Olimpíadas, né, o final do Mundial de Vôlei, pode ser qualquer outro esporte, lembrei do vôlei aqui, que eu gosto muito de assistir vôlei.
Eu era péssimo jogador de vôlei porque eu só tenho 1,70 m, não dava nem para, não é, para nada. Eu até que tentei, gente, mas desisti. Aí fui para outros esportes que não exigia, né, Professor, muita o senhor é estatura. alto. Oi? O senhor é alto. 1,70 m é alto. Ah, hoje, para jogar vôlei, baixinho é quem Eu tem tinha, eu tinha, 1,85 m. eu tinha, eu tinha visão do senhor mais baixo. Não, 1,70 m. Não, mas ó, pega esses alunos hoje aí da sala, que a gente não conhece ninguém, porque eles não ligam a câmera, né? E não dá para ver também, é tudo com 1,80 m. Essa Ah, geração isso está é. vindo alta, aberta, aí fica olhando para Os meus sobrinhos, para eu tenho um de 2,6, 2,5, 2,4, alto desse a jeito. época que eu nasci. Meu pai era jogador de basquete, por isso que eu queria jogar basquete. Meu pai tinha 1,76 m. Era alto para a época. Eu vejo assim, as fotografias dele no time, né, de basquete, ele era bom. Né? Ótimo, Ulisses. Era todo mundo mais baixo que ele. Ele tinha 1,76 m, olha só, eu tenho 1,70 m. Né? E hoje eu sou mais. Mas, enfim, né? Nós distraindo de novo aqui. Então, o Ulisses botou um meme que retrata muito. Exatamente, Ulisses. Isso aí, né? É isso aí. Então, quem financiou Hitler? Os grandes empresários da Alemanha, da Europa, né? A Shell, holandesa, com capital inglês também. O senhor Henry Ford, né, o magnata norte-americano, que obviamente o democrata não tem, não pode ter nada, porque, né, o senhor Henry Ford, ele era antissemita, né, e financiou, entre outros, Hitler. Né, a General Motors também, né, dos Estados Unidos, financiou Hitler, lembrando, né, isso aqui, esse livro, então, traz essas informações, né, que são informações reveladas, o livro é de 2007, né? Mas as informações foram reveladas, muitas delas no final do século XIX. Muitos documentos que foram classificados, né? Por exemplo, o cartão. Ô, gente, o que a gente está vivendo é tão ridículo. O cartão de vacina do presidente da República ele está classificado como documento secreto durante 100 anos. Se essa classificação de documento secreto, por exemplo, quando tem uma guerra, tem uma coisa assim, em documentos que podem, né, enfim, prejudicar famílias, pessoas, etc, etc, ou segurança nacional, segurança interna de determinado país, você classifica. Né? Então, essa informação é classificada, né, durante 10 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos, né, 100 anos, né, que é o cartão de vacina do presidente da República, né, e outras coisas mais. Então, esse livro aqui traz, então, pesquisas a partir de documentos que foram desclassificados, ou seja, que passaram, então, a todo e qualquer pesquisador, historiador, passou a ter acesso a esses documentos. E a gente tem acesso a isso. Né? Quais são os banqueiros que contribuíram com o Terceiro Reich, com Hitler? Banqueiros de Nova York, né, por exemplo, né, o Prescott Bush, o vovô Bush, lavava dinheiro do Terceiro Reich, dinheiro nazista, por Nova York. Né? O Prescott Bush é o avô do George Bush, né? Pai do Bush, que foi presidente dos Estados Unidos, e avô do Bush, que também foi presidente dos Estados Unidos. Né? Então, você tem esses grandes empresários, né? O senhor Thyssen, o senhor Krupp, o senhor Mannesmann, né? A Mercedes-Benz, o senhor Sostens-Benz, né? Todos esses grandes empresários da Europa e dos Estados Unidos, todos não, exagero, mas muitos deles, os mais importantes, financiaram a ascensão do nazismo e do fascismo. Né? Olha que interessante aqui. Então, a primeira coisa importante para a gente entender o nazismo e o fascismo é a sua vinculação com as grandes corporações capitalistas, com as grandes empresas e com os grandes empresários. Não todo. É óbvio que os grandes empresários judeus norte-americanos não financiaram o nazismo. Né? Mas os grandes empresários brancos, lourinhos, com ascendência nórdica, alemã ou inglesa, muitos deles, não todos, né? Mas muitos deles financiaram o nazismo. Né? Então, são empresas aí que estão aí, por exemplo, o nazismo, o fascismo japonês, né? Com Hirohito. O fascismo japonês teve lá o senhor Mitsubishi, o senhor Yamaha, o senhor Suzuki, né? O fascismo italiano, então o senhor Enzo Ferrari, o senhor Maserati, o senhor Bugatti, né? A Fiat, grandes empresas e grandes empresários nacionais financiaram o nazifascismo porque interessava para eles.
E é isso que a gente não precisa entender. Qual é o interesse que as grandes corporações, que os grandes empresários têm no nazifascismo? Por que eles financiam o nazifascismo? Esse é o primeiro passo para não falar aquela imensa, tremenda, gigante estupidez de que o nazismo é de esquerda. Não precisa atribuir à esquerda, porque a esquerda tem seus próprios pecados, tem stalinismo. Vocês querem falar mal, né, da esquerda, fala do stalinismo, totalitarismo de esquerda. Agora, deixa o totalismo da direita com a direita, que é o nazismo ou o fascismo. Cada um tem os seus assassinos. Stalin na extrema esquerda, Hitler e Mussolini na extrema direita. Não misturem os assassinos. Né? Então, estuda e não fala coisa errada. Né? Estuda. Bom, olha o que Viktor Orbán fez. Viktor Orbán é extrema-direita, fascista, né? ou com vinculações nazistas. Né? O que ficou claro com o atual governo brasileiro também, as suas vinculações nazistas. Né? Não é possível que ainda... Não acredito que ainda tenha pessoa aqui. Né? Outro dia, o presidente do Brasil recebeu, né, deputados e políticos, né, da extrema-direita alemã, nazistas. Né? E todos os símbolos que eles usam, né, publicamente, símbolos, né, sinais, expressões, falas, né, são dos nazistas. Não é possível que ainda tem gente que ainda apoia essa coisa. É impressionante. Mas isso é o quê? Fake news, guerra de afetos, guerra híbrida, ignorância, o ignoródio. É o que explica isso. Essas pessoas são Essa vítimas. classe média é muito elitista. A classe média é muito ignorante, É elitista demais. desinformada. Então, não só elitista, racista, machista, homofóbica, mas Preconceituosa. também você tem uma parte da classe média que é muito desinformada, não estuda. Ah, Um também. monte de merda que fala é impressionante. Então, tá aí. Né? E o nazismo, Minha a família nunca massa. poder nem abrir a boca. Eu estou irritado também com essa coisa, com família também. E pior que tem Posso uns, nem abrir a boca que dá briga. tem uns caras da família que são pobres, gente, estão desempregados e são nazistas, apoiam o nazismo brasileiro. Isso dá muita raiva. Tá? Isso aí não pode nem falar isso. Bom, o Viktor Orbán, que é nazi-fascista, né, ele começou, então, a defender os valores conservadores, lembrando quem são os conservadores, são aqueles que têm algo a conservar. Portanto, quem são os conservadores são os magnatas, que são os que têm algo a conservar. Né? Quem tem emprego ruim, um salário ruim, né? Mora mal, né? Não tem o que conservar. Ou seja, quer mudar, né? Quer mudança. Então, conservador é aquele que tem algo a conservar. E colocar um sujeito, né, que não tem o que conservar. Conservador, de novo, né, é o chamado ignoródio. Isso é o efeito das fake news, das mentiras, na rede, etc, etc. Só é conservador quem tem algo a conservar. E veja bem, como eu já disse, é muito diferente também o conceito de conservadorismo econômico, conservadorismo religioso, é outra discussão. Né? Conservadorismo político, não. Político é o conservadorismo econômico, é político econômico. Conservadorismo social, político econômico é uma coisa só. Né? O que fazem propositalmente, então, muitas vezes, isso é muito interessante, né, que é jogadas de marketing, é juntar um conservadorismo religioso, e no Brasil nós temos, as pessoas são muito conservadoras do ponto de vista religioso. Juntar esse conservadorismo com o conservadorismo econômico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive o conservadorismo moral, né, não tem nada a ver com o conservadorismo econômico, que é imoral. Né? Você pega, era tão interessante, gente. E a gente tem que trabalhar com os casos concretos. Você pegar, por exemplo, do ponto de vista do conservadorismo moral, né, ou do conservadorismo religioso, né, essa mistura entre conservadorismo moral e religioso e conservadorismo econômico é um grande equívoco, é muito errada, né? São coisas muito distintas. Porque você imagina só, no segundo turno das últimas eleições, você tinha dois candidatos a presidente da República. Um candidato tinha uma família estável, típica, né? Não separava, não havia nenhuma acusação de traição, de nada disso. Uma família de professores, né? De classe média, o cara era professor, a esposa era professora, com filhos, né? Estudando em escolas que não são escolas milionárias ou escolas públicas. Uma família, tipicamente, né? Dentro dos padrões morais religiosos brasileiros. Da família, primeiro casamento, com filhos, estável,
de trabalhadores, etc. E tinha como oposição, né, um cara que tem 3 casamentos, traiu um monte de gente, fala publicamente, né? A quem nunca fez uma mentirinha para a esposa, né? Idiota, imbecil. A quem nunca mentiu para a esposa, né? Ou seja, trai assumidamente, né? Envolvido com milícias, com rachadinho e etc. Aí os conservadores brasileiros vão lá e votam em quem? Votam no cara que está a família estável, com filhos, né? Nunca traiu, etc. Né? Ou votam no outro, tem 3 casamentos, um monte de amante. Vota no outro. Vota no outro. Vota no outro. Vota no outro. Aí todo mundo tem que engolir goela abaixo. É. Como é que pode? Então é isso. E os nazistas não são. Os nazistas não são. Eles são conservadores do ponto de vista econômico. Eles representam um grande capital. No resto todo, eles não são conservadores. Né? São corruptos, são violentos, são assassinos, são torturadores, defendem a violência, né? São racistas, homofóbicos, né? São machistas, né? Aquilo ali é São uma quadrilha. Ali é a quadrilha moral. miliciana. Você pega Hitler e os caras do nazismo alemão, todos, é moral lá embaixo. São aqueles caras que dão. Que são esses caras? Que são esses caras aqui também, que dão festa, né, e contratam 40 mulheres para transar com todo mundo. É isso. Ou seja, não tem. E aí, quando você mistura conservadorismo moral e religioso com conservadorismo econômico, você está misturando justamente pessoas que defendem determinados valores familiares e religiosos que são incompatíveis com o conservadorismo econômico. São conservadores magnatas, que são os caras que contratam 1.000 mulheres para transar com eles por noite, porque tem grana para fazer isso, que levam um monte de mulher no iate para fazer isso, enfim, é isso, é impressionante, é impressionante. E mais impressionante é que as pessoas sabem disso, veem isso, e o Orbán, então, como um nazi-fascista, né, o que ele fez? Olha que interessante. Ele começou a privatizar, mas passando para fundações de direito privado. Né? Essa é a reportagem do Le Monde. Várias instituições públicas. Então, ele pega a Hungria, tinha um monte de universidades públicas e gratuitas, que era herança do Estado socialista húngaro. Ele vai pegar e vai passar essas universidades públicas para fundações de direito privado. Né? Essas fundações de direito privado, como, por exemplo, Fundação Roberto Marinho. Aí vou perguntar, então, uma fundação é algo democrático? Você tem fundações de direito público, que pode ser democrática ou não. Tem fundações de direito privado. Quem é que manda na fundação de direito privado? Quem a família Marinho determina ou democraticamente quem? Quem manda na fundação Ayrton Senna? Quem manda na fundação, pensa em qualquer outra fundação privada? Né? Quem é que manda? Esse Orbán, ele começou então a passar tudo público, inclusive o dinheiro. Olha que loucura. No decorrer de 2020, a fundação, uma dessas fundações que assume a educação, ela recebeu do Estado húngaro essa fundação de direito privado, que é dirigida por grandes magnatas ultraconservadores que se dizem conservadores cristãos, né, que se dizem conservadores morais, né, mas são os donos da grana. Passou para essa fundação, né, no decorrer de 2020, um total de ativos estimados em mais de 500 bilhões de florins. Como que vale o florim? 9 bilhões de reais. Ou seja, o Estado húngaro passou não só toda a educação pública para uma fundação privada, como passou os recursos da educação para a fundação privada. E aí, isso ele vai fazendo no setor saúde, educação, previdência, etc. E aí vem a conclusão, gente. Olha que sensacional, gente. Isso do ponto de vista da democracia, né? Como eu vinha falando. O partido Fidesz é esse partido nazifascista da Hungria que tem ampla maioria no Congresso húngaro.
né, que o Estado, isso aqui é o final do artigo, o Estado concedeu aos projetos do Colégio Matias Corvinos, que é, então, essa fundação de direito privado, que recebe as universidades públicas, ou seja, o patrimônio público, e recebe o recurso público, que vai ser agora gerido pela Fundação de Direito Privado. Essa Colégio Matias Corvinos, o Estatuto de Investimento Prioritário. Então, o Estado húngaro dá investimento prioritário numa fundação privada, que permite ignorar as regras urbanísticas e etc., vigentes. Em suma, o controle da Fundação Tiani e de suas irmãs menores poderá permitir a Orbán, que é esse líder nazifascista, permanecer no poder sem necessariamente ficar no governo. Por que ele começou a passar todo o Estado para fundações de direito privado? Saúde pública, o que está acontecendo aqui no Brasil, passando para o setor privado. Saúde pública, educação pública, né, passa tudo para o setor privado. Né, previdência social, tudo para o setor privado. Né, e passou tudo para fundações. Fundações que esses grandes magnatas gerem essas fundações. E que garante, portanto, inclusive, que esse patrimônio, esses recursos, não sejam destinados a outras finalidades, se, por exemplo, aparecer um magnata liberal lá que não queira seguir essa lógica dos magnatas conservadores. Então, ele vai passando tudo isso para o setor privado. Ao passar tudo isso para o setor privado, ele diminui o Estado. O que acontece? Ele vai perder as próximas eleições, porque todos os outros partidos, socialistas, comunistas, liberais, os partidos conservadores moderados, todos os outros partidos políticos, não nazistas e não fascistas, todos os outros se uniram nessas eleições que vão acontecer o ano que vem contra o Orbán, contra os nazifascistas. E aí, olha a conclusão que é perfeita. Em suma, mesmo se o Orbán perder as eleições, ele permanece no poder, embora não permaneça no governo, que tudo está em mãos privadas. Sensacional, né? Genial, genial. Os caras são uma mente inteligente para o mal, sem... Entenderam, gente? O que está acontecendo? Entendi. Entendeu? Já tem um político que já faz isso, né? Aqui em Montes Claros, ali na região de Montes Claros, ali, não sei se você ouviu falar do Rubens Muniz. Já, muito. A parte da minha família vem lá de Grão-Mogol, Montes Claros, família Quadros, é de lá. Eu conheço, ele era amigo desde a época dos 18, 19 anos da minha família. Uhum. E aí, que era amigo do meu irmão. E aí você sabe que teve um roubo, que ele participou do Banco do Brasil, né? Ficou Foi preso. anos, né? A E tudo esposa dele, inclusive a esposa dele, né? Na época do, foi na deputado, época do impeachment da Dilma, né? Falou lá, em nome da moralidade, da honestidade contra a presidenta Dilma, em nome do meu marido, né? Impeachment. 2 dias depois ele estava preso. 2 dias depois ele foi preso, né? Em nome da moralidade. Você viu que ele está rico, milionário de novo, porque ele criou uma fundação, exatamente, porque não paga isento de impostos, né? Fala que não gera lucro e gera lucro. E ele é dono de grandes faculdades, como aqui ele tem também a Kennedy, ele tem o Promove aqui, que ele é dono também, aquele Instituto Rocha hoje que virou um hospital, né? Então ele tem o hospital, ele tem a Faculdade de Medicina de Montes Claros, e ele colocou tudo isso aí também, a mesma coisa, ele coloca a fundação, coloca todo esse patrimônio que ele está, acho que agora ele está tirando aquele dinheiro que ele roubou lá, né, no Banco do Brasil, e ele está investindo, lavando essa forma. É triste, é muito. É triste. E assim, mas o que eu fico realmente muito triste é que tem pessoas que não estão ganhando com isso, que estão perdendo com isso, né, que estão sendo, defendem isso. Ainda votam nele, isso que eu estou Ainda votam. Isso é que é muito, isso é que é muito. Isso me irrita. Porque esses caras, não, se o cara é bandido, ladrão, não é magnata, como é que ele está fazendo o papel dele, gente. Ele tá protegendo o que ele roubou, ou está protegendo o que ele ganhou com o trabalho, ou está protegendo o que ele ganhou de herança. Ou seja, com roubo, com herança ou com trabalho, né, ele virou muito, muito rico e está protegendo. Que ele seja conservador faz sentido. Agora, o problema são os outros.
né, que defendem isso. Isso que é muito complexo, mas explicável, explicável. Na verdade, como eu disse, as pessoas são vítimas, e por isso que é muito importante a gente entender os mecanismos, né, de guerra híbrida, de guerra de afetos, o uso da inteligência artificial. As pessoas estão sendo levadas a defender interesses que são contrários aos seus. Isso não é novidade, isso sempre aconteceu. As pessoas são levadas a defender interesses que são contra os interesses das pessoas que elas amam. As pessoas são levadas a defender interesses, ideias, projetos, programas, partidos e políticos que defendem interesses contra os delas mesmo. E por que essas pessoas defendem isso? Porque elas não estão enxergando. Elas são vítimas. Elas são vítimas de um projeto que é um projeto muito bem acabado e que toca e do qual faz parte, né, a geração de ignorância, de informação, de destruição da educação, de destruição da cultura, de desinformação pela grande mídia, né, de fake news, de inteligência artificial, de geração do ódio, de divisão da população, etc. Essas pessoas são vítimas. Então, é isso. É isso explicado. A gente fala assim às vezes, e eu mesmo tenho, às vezes quando eu estou mais inflamado, não é possível, não dá para entender, mas dá para entender sim. Tem explicação. Né? E tem como a gente, então, tentar defender essas pessoas, ajudar essas pessoas a enxergar o que elas não estão enxergando. Né? Porque estão sendo vítimas disso aqui. Ficam, né, o dia inteiro mergulhados nisso aqui. Então, não tem, né? Não tem jeito. Aí é vitimado mesmo por isso aí. Mas, gente, é isso. Eu falei muito, eu já estou meio Professor, louco, assim. Diga. Posso só tirar uma dúvida referente ao Claro, trabalho? pode. Eu Eu tenho que abrir, eu vou abrir agora a pasta do trabalho lá no coisa para vocês lançarem lá. No Canvas, tem que ser pelo Canvas. Tá ótimo. É só para saber, porque eu fiz uma boa parte do trabalho escrito à mão, manuscrito e tal. O senhor prefere que passa para digitalizado ou pode só escanear? E precisa ser em norma BNT ou pode estar do Não, jeito... do jeito que você quiser, liberdade. Tudo isso que restringe, né? Viu como é que eu sou anarquista? Eu sou coerente. Tudo isso que restringe, né, que proíbe, que diminui, né, é ruim. Então, Eu agora. vai. Vai? Oi? Anarquista igual o senhor. Estamos juntas, então. Uai, em casa todo mundo fala isso de mim, então agora estou chegando à conclusão que eu sou mesmo. Isso. Mas é só uma coisa, Roseli. Por enquanto, a gente ainda precisa do Estado. Mas o objetivo é num futuro Isso eu tenho próximo, consciência disso. acabar com o capital, Eu isso é urgente, e acabar com o Estado. Eu quero minha previdência social, eu quero minha saúde na minha Exatamente. velhice. É saúde pública, de qualidade. Então, isso, são 2 relatórios dos vídeos e a coisa. Isso para o primeiro coisa, tá bom? Bom, gente, então eu vou abrir lá agora e é isso aí. Até amanhã. Obrigada. Amanhã, Professor. então, nós vamos Professor. aprofundar aí no nazifascismo. Nós já demos um passo imenso, né? Que é entender a base do nazifascismo. O nazifascismo surge a partir e para defender o capital conservador, ou seja, as grandes empresas, os grandes magnatas. Esse é o primeiro passo para a gente entender o nazifascismo. Entender quem está ganhando no Brasil hoje em dia, né? Vocês viram ontem também o que foi revelado? Isso é sensacional. Os paraísos fiscais, né? E algumas pessoas do governo atual do Brasil no paraíso fiscal, enriquecendo, enriquecendo. E o povo está achando que é um governo. Isso. Então, professor, eu estou mais ainda impressionada, foi com a CPI que aconteceu agora há pouco tempo, os experimentos nos nossos... E nazismo. Nazismo. Aquilo ali aconteceu no nazismo também. Não se trata apenas... absurdo. Não se trata mais de apenas uma retórica. Isso não é uma retórica de discurso não político. Aconteceu. É real, é nazismo. São nazistas. São nazistas. Não é retórica. Podia ser retórica algum tempo atrás. Tudo nazista. Não. São. Daí. Agora é concreto. Isso é experiência com seres humanos vivos, né, que leva à morte. Nazistas. Eu falei isso. Isso foi uma briga lá em casa, tanto foi bom. Põe um pouco para assistir a aula de hoje. Tá bom, professor.
Falou, gente. Até Um mais. Um abraço. abraço, até amanhã. Tchau.